tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, um período que ficou conhecido como a República das Oligarquias. Esse movimento contestava a ação política e social dos governos representantes das oligarquias cafeeiras, ou seja, o coronelismo. Embora tivesse uma posição conservadora e autoritária, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, ou seja, queriam a moralidade política no país e combatiam a corrupção. O movimento tenentista defendia algumas mudanças essenciais na estrutura da política brasileira, principalmente no que diz respeito ao processo eleitoral. Durante o coronelismo, era muito comum a prática do chamado voto de cabresto, que é um sistema de votação baseado em fraudes e violência que sempre beneficiava os coronéis. Para explicar melhor, vale lembrar que nesse período, o Brasil era comandado principalmente pelos grandes produtores de café, que de uma forma ou de outra, seja pela troca de favores ou pela violência, conseguiam manipular o sistema eleitoral e sempre vencer as eleições. Na charte que está sendo mostrada aí para vocês, o coronel é ilustrado na figura da pessoa de verde, que indica para o eleitor, que é essa pessoa mais humilde, em quem votar. O capanga atrás do coronel ilustra perfeitamente a violência que esses eleitores sofriam. O tenentismo também ressaltava a importância do voto aberto, que seria mais uma maneira de evitar as fraudes no sistema eleitoral. O tenentismo também defendia uma reforma no sistema de educação pública do país, que seria uma maneira de orientar melhor as pessoas e promover a melhora da educação no país. Só que depois de falar tanta coisa sobre o movimento tenentista, você já deve estar se perguntando, né? Mas de onde surgiu esse nome? Olha, é importante pensar que depois do final da Primeira Guerra Mundial, essa questão das Forças Armadas e da defesa nacional começou a ganhar muita força. E aqui no Brasil, graças à política do café com leite, que para quem não se lembra era aquele revezamento de paulistas e mineiros no poder, o exército brasileiro vinha passando por uma fase muito ruim. Faltava armamentos, cavalos, medicação, instrução para a tropa, enfim, faltava de tudo. E quem mais sofria com isso era principalmente os tenentes, já que um segundo tenente podia demorar até 10 anos para poder alcançar a patente de capitão. Então foi justamente a presença significativa de tenentes nesse movimento que deu origem ao nome tenentismo. E dentro do tenentismo houve ainda muitas revoltas importantes, dentre as quais a gente vai ressaltar a Revolta dos 18 do Forte, os Levantes de 1924 e a Coluna Prestes. É importante lembrar também que o movimento tenentista não tinha bem um objetivo fixo. Eles queriam basicamente o fortalecimento do nacionalismo e um Estado mais forte. Eles ainda também propunham a independência do poder judiciário e algo que até então era inédito, o voto feminino. A revolta teve início na cidade de São Paulo, em 5 de julho de 1924, liderados pelo general Isidoro Dias Lopes, pelas unidades do Exército e integrantes da Força Pública Estadual. Os revoltosos chegaram a atacar a sede do governo estadual, que na época era o Palácio dos Campos Elíseos. Vários combates ocorreram na cidade de São Paulo, envolvendo os tenentistas e as forças militares do governo federal. O governo federal cercou a cidade de São Paulo e chegou a bombardear vários prédios, principalmente em bairros operários na Zona Leste. Após a morte e a prisão de vários revoltosos, alguns dos integrantes do movimento foram para o Sul, onde derrotados no começo do mês de agosto de 1924. Após o fim da revolta, o governador do estado de São Paulo pôde retornar à sede. A Revolução Paulista foi o maior conflito armado que aconteceu na cidade de São Paulo. A revolta também teve baixíssima participação popular, pois os tenentistas não tinham como objetivo a participação do povo no movimento. O que foi a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana? Foi uma revolta tenentista ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, em 5 de julho de 1922. Foi a primeira revolta tenentista da República Velha. Teve a participação de 17 militares e um civil. Os militares, principalmente de baixa patente, defendiam um sistema político democrático para o Brasil e o sistema eleitoral justo. Embora o movimento tivesse sido planejado em várias unidades militares, somente o Forte de Copacabana e a Escola Militar se levantaram no dia 5 de julho de 1922. O forte foi bombardeado e a rendição
dos rebeldes foi exigida. O tenente Siqueira Campos e um grupo de militares rebeldes pegaram armas e marcharam pelas ruas em direção ao Palácio do Catete. Durante a marcha, alguns militares desistiram, ficando apenas 17 que receberam apoio na rua de um civil, totalizando 18. Os rebeldes foram cercados pela tropa do governo federal. Após forte tiroteio em frente ao posto 3 da praia de Copacabana, somente Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram e foram presos. Os outros 16 integrantes do movimento foram mortos no combate. Agora a gente vai falar da Coluna Prestes. Primeiro, o que foi? A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares contrário ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927 e ele tem esse nome porque um dos principais líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. A principal causa foi a insatisfação da parte dos militares, que também podia ser chamado de tenentismo, com a forma que o Brasil era governado na década de 1920. Englobava muita corrupção, falta de democracia, fraudes eleitorais, concentração de poder político nas mãos da elite agrária e tinha muita exploração das camadas mais pobres pelos coronéis, eles também eram os líderes políticos locais. Os principais objetivos eram percorrer grande parte do território brasileiro, principalmente o interior, e incentivando a população a se rebelar contra o governo e as elites agrárias, porque os militares eles queriam derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes, que era muito corrupto. Também implantaram o voto secreto e o ensino fundamental obrigatório no Brasil, como acabar com a miséria e a injustiça social no Brasil. Embora eles não tenham conseguido derrubar totalmente o governo, a Coluna Prestes foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha, abrindo caminho para a Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder.